Seja bem-vindo ao programa Consultório Médico. Nosso objetivo é informar, tirar dúvidas e interagir com você. O tema de hoje é doenças circulatórias. Conversaremos com a doutora Alessandra Velodin, que irá tirar suas dúvidas sobre as principais causas das diversas doenças circulatórias. Também teremos a presença da angiologista doutora Cláudia Stein Gomes, falando sobre as causas e tratamentos das varizes. No quadro Vida Saudável, a nutricionista Danusa Yanes apresentará uma receita que ajuda na prevenção dos males do sistema circulatório. Esse programa é um oferecimento Clinipan. Bom programa e mais saúde para você. Você sabia? Durante os 70 anos que dura, em média, uma vida, o coração bate mais de 2,5 bilhões de vezes, a um ritmo médio de 70 pulsações por minuto, e bombeia 224 milhões de litros de sangue para o corpo de um homem e mais de 295 milhões para o de uma mulher. As mulheres têm maior expectativa de vida. Olá, eu sou a doutora Alessandra Velodin, sou cirurgiã vascular, estou aqui para responder algumas perguntas sobre problemas circulatórios. Doutora, quais as doenças circulatórias mais comuns? As doenças circulatórias mais comuns no consultório do cirurgião vascular podem ser divididas em 3 grupos. As doenças venosas, que são as varizes, as doenças dos vasos linfáticos, que são os linfedemas ou inchaços que podem comprometer um segmento do corpo, sendo mais comum o inchaço dos membros inferiores, e as doenças arteriais, que podem a grosso modo ser divididas em doenças arteriais periféricas por obstrução da luz arterial, onde ocorre a formação de uma placa de ateroma, e as doenças aneurismáticas, onde ocorre uma dilatação da parede arterial por uma fragilidade da parede dessa artéria. Doutora, como prevenir as doenças circulatórias? No caso das doenças circulatórias, o primeiro sinal clínico muitas vezes é a morte do indivíduo. Então a prevenção é a melhor escolha. A prevenção ela inclui hábitos de vida saudáveis, que você pode ter com um controle adequado dos níveis de colesterol, baixando o LDL, que é o colesterol ruim, aumentando o HDL, que é o colesterol bom, controle dos níveis da pressão arterial, controle do diabetes, então com níveis de glicemia adequados, e principalmente a parada do tabagismo. Sabe-se hoje em dia que o cigarro ele tem um poder importante na agregação de gorduras à parede da artéria. Como que isso ocorre? O monóxido de carbono inalado, juntamente com a nicotina, ele predispõe a que essas gorduras existentes na corrente sanguínea grudem, de uma forma mais leiga falando, na parede dessa artéria, formando a placa de ateroma. E também a prática de atividade física. Um exercício físico bem orientado, liberado pelo seu médico, ele vai agregar a um controle da hipertensão arterial, baixa dos níveis de glicemia, controle do peso, controle dos níveis de colesterol e em muitos indivíduos um estímulo também para que ocorra uma diminuição do consumo de cigarro e até a parada dele. Doutora, como é diagnosticada a arteriosclerose e qual o seu tratamento? A arteriosclerose, genericamente, ela compromete, então, a parede arterial. É um termo genérico utilizado. Existe um tipo de arteriosclerose, que é a aterosclerose, que compromete artérias de grande e médio calibre no corpo. Essa aterosclerose, ela acontece pela formação de placas de gordura, que é o ateroma, através do depósito, então, de gordura existente na circulação sanguínea, cálcio e outros elementos. Essa placa de ateroma, ela inicialmente é muito discreta, por isso que o indivíduo não vai apresentar sintomas ou sinais clínicos evidentes. Com o passar dos anos, essas placas vão aumentando e podendo ocasionar até uma obstrução mais significativa ou até total da luz do vaso. Sabe-se hoje em dia que somente 10% dos pacientes com idade acima dos 50 anos apresentam sintomatologia. Então ela tem uma evolução realmente muito lenta e progressiva. E o indivíduo que tem aterosclerose tem uma doença sistêmica, ou seja,
não é somente uma artéria que vai ser comprometida. Muitas vezes um paciente que tem problema de artérias coronárias pode ter problema das artérias carótidas ou outras artérias do corpo. Quanto à sintomatologia, vai depender então da localização da artéria com a doença. Por exemplo, um paciente que tem uma placa de ateroma significativa nas artérias carótidas, que são as artérias que irrigam a circulação cerebral. Os sintomas mais comuns que nós vimos no consultório vascular são sintomas relacionados a zumbido no ouvido, tontura, desmaio, outros sintomas mais intensos como o próprio acidente vascular cerebral isquêmico, e dependendo da área que for comprometida, o paciente pode ficar com um déficit motor, uma dificuldade de movimentação ou até mesmo levar esse indivíduo à morte. No caso das artérias dos membros inferiores, quando há comprometimento, os sintomas mais comuns vão variar desde claudicação intermitente, que é dor para deambulação. O paciente sai para fazer uma caminhada e tem que interromper a deambulação por dor, por falta de fluxo sanguíneo adequado para a nutrição desses tecidos. Outros sintomas são atrofia da musculatura, queda dos pelos das pernas, alteração do crescimento das unhas, nos homens impotência sexual. Em casos mais avançados existem também a formação de feridas, ulcerações na pele de difícil cicatrização, além das gangrenas nos casos bem mais avançados. Quando ocorre a gangrena é porque existe uma isquemia desse tecido e esse tecido não consegue ser oxigenado de forma adequada. O tratamento daí é mais intempestivo e infelizmente pode ser levado até uma amputação de segmentos como os dedos ou até da própria perna. Com isso, então, o diagnóstico melhor, mais preciso, vai ser feito no consultório através de coleta de dados que o paciente vai referir através da história clínica, associado a um exame físico para palpação desses pulsos periféricos. A gente consegue detectar se há uma diminuição, uma assimetria desses pulsos e, se necessário, nós solicitamos então exames complementares, desde uma simples ecografia arterial, que é o ecodoppler, até exames mais específicos, como são a angiotomografia, a angiorressonância ou até uma arteriografia. Quanto ao tratamento, ele vai variar de acordo com essa região comprometida e o tipo de problema que o paciente tem em variação a essa estenose, a essa obstrução. Então, inicialmente, nos casos mais leves, pode-se agregar somente um tratamento clínico, que é um tratamento farmacológico. Você vai estimular esse paciente a abandonar hábitos de vida que não sejam adequados para uma melhora. Então, quem fuma tem que parar de fumar, controlar o colesterol, como já foi dito, controle da pressão, associado a um medicamento. Se o paciente não apresenta uma melhora significativa ou já apresenta ulceração ou até mesmo uma iminência de uma gangrena, uma embolia arterial, a cirurgia está indicada. A cirurgia ela pode ser feita desde uma revascularização com ponte de safena ou uso de endoprótese ou até o que tem de mais moderno, que é a cirurgia endovascular. Doutora, as doenças circulatórias podem ser hereditárias? Sim, as doenças circulatórias são hereditárias na maioria das vezes. Isso pode ser hereditário de geração para geração ou pular gerações. Então é importante sempre, quando você tem história na sua família de um infarto ou de uma amputação, de um problema circulatório grave, um AVC, um derrame, que você faça uma investigação precoce. Existem elementos metabólicos que são transmitidos então de geração para geração que determinam essa hereditariedade. Com isso, a prevenção é a melhor forma de tratamento. Nós, cirurgiões vasculares, nós tratamos as complicações. Então, assim que você saiba que tem história na família de alguém que teve um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, ou uma história de amputação por problema arterial, é fundamental que você procure um cirurgião vascular para que faça uma consulta através da sua história clínica, o seu exame físico, para que você tenha uma orientação, prevenir se você tem algum problema de colesterol, pressão alta, diabetes ou até mesmo se você fuma
perfume, para que você seja orientado a ter uma melhor expectativa de vida e afastar essas doenças que hoje em dia são a principal causa de morte no mundo. Você sabia? De manhã ocorre um pico do risco de infarto motivado pela alteração do ciclo circadiano, com o aumento de pressão arterial e da frequência cardíaca, causados por picos de adrenalina e outros hormônios no sangue, que acabam sobrecarregando a função do coração, principalmente em pessoas com histórico de doenças coronarianas. Participe do programa Consultório Médico. Mande-nos sugestões para o e-mail tv@clinipan.com.br. A musculação causa varizes? Mito. Pelo contrário, uma das principais causas das varizes é o sedentarismo, e os exercícios ajudam a prevenir, pois estimulam a circulação do sangue e evita o aparecimento de veias doentes. Porém, se você já sente os sintomas de varizes, visite um especialista para que ele possa te auxiliar. Você sabia que a gravidez pode provocar varizes? Isso acontece devido às alterações hormonais comuns durante a gestação. Olá, meu nome é Cláudia Stein Gomes, eu sou médica especialista em angiologia e cirurgia vascular e vamos falar um pouco sobre varizes, varicoses e trombose. Doutora, o que são varizes e quais as suas causas? Varizes são aquelas veias visíveis e tortuosas, onde geralmente o paciente já chega no consultório com o diagnóstico: ai, minha perna está cheia de varizes. As causas de varizes são várias, mas a maioria é pelo enfraquecimento que acontece na parede da veia. Isso geralmente é hereditário e outros fatores também contribuem para isso acontecer, como ficar muito tempo em pé, ou muito tempo só sentado, uma gestação onde há uma compressão dos vasos que favorece o aparecimento das varizes. Quem tem varizes pode ter trombose? Pode. Na verdade, todas as veias, elas se comunicam, as veias superficiais com as veias profundas. Quando uma pessoa tem varizes de uma veia como a safena, por exemplo, essa varizes vai com o tempo fazer uma inflamação e pode evoluir para um coágulo dentro de uma veia superficial. A evolução desse coágulo para uma veia profunda causa o que a gente chama de trombose venosa profunda. Então, uma vez que você tem varizes, na evolução que ela fizer uma flebite, uma trombose dentro do vaso superficial, você tem essa chance de fazer a trombose venosa profunda. E a trombose venosa profunda é grave, ela precisa ser tratada com urgência porque ela pode evoluir para um embolismo pulmonar. Doutora, as varizes depois de operada, elas voltam novamente? Essa é uma boa pergunta. Com frequência no consultório os pacientes me perguntam isso. Na verdade, o que acontece é assim: a pessoa já tem a veia dilatada e essa veia vai ser retirada. Na evolução, outras veias que são hoje normais, elas podem acabar se dilatando e precisar de uma nova cirurgia. Portanto, as varizes não voltam. O que acontece é que você vai ter outras veias que hoje são normais e no futuro vão se transformar em varizes. Doutora, qual a diferença entre varizes e varicose? As varizes, elas estão num plano abaixo da pele, que é o chamado plano do subcutâneo. Então, são veias de maior calibre, que elas vão dar mais sintoma. Quando elas estão dilatadas, o paciente vai se queixar de peso e cansaço nas pernas. As varicoses são vasos que estão na pele, então a maioria das pessoas fala: eu tô com umas manchas roxas na pele,
E quando você olha, parece aranhas, tanto é que são chamadas de aranhas vasculares ou telangiectasias. A maior diferença é a localização delas, a queixa e o tratamento. O tratamento das varicoses, ele é feito através de injeções, que a gente chama de aplicações, ou pode ser através de espuma, laser, luz pulsada, mas é basicamente um tratamento de repetição feito para secar esses vasinhos. E já as varizes, como está num plano mais inferior e são veias maiores, elas são tratadas de maneira cirúrgica. Quem toma anticoncepcional pode ter varizes? Na verdade, pode. O que acontece é que o anticoncepcional, a maioria deles tem o estrogênio. E o estrogênio tem uma ação direta na parede do vaso. Como o vaso ele já é elástico, a ação do estrogênio vai fazer com que essa parede tenha maior elasticidade e quem já tem varizes vai ter uma acentuação do seu quadro varicoso. Então, não é que não pode tomar, mas as pessoas que já têm varizes deveriam usar algum outro método contraceptivo. Resumindo, quem já tem varizes deve fazer o tratamento o mais precoce possível, seja com meias elásticas ou fazendo uma cirurgia, para evitar essa evolução de uma veia que hoje tem um calibre não tão grande, evolua para uma veia maior e na sequência faça uma flebite, podendo chegar até casos de trombose. A alimentação influencia na formação de varizes? Verdade. Uma alimentação equilibrada ajuda na manutenção do peso adequado, o que, por sua vez, diminui as chances de desenvolvimento de veias doentes nas pernas. Participe do programa Consultório Médico. Mande-nos sugestões para o e-mail tv@clinipan.com.br. Você sabia? Doenças do aparelho circulatório associadas à má alimentação, ao consumo excessivo de álcool, ao tabagismo e ao sedentarismo estão no topo do ranking das causas de morte no Brasil. O câncer aparece em segundo lugar, seguido de homicídio e violência no trânsito, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Olá, eu sou Danusa, sou nutricionista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação para reduzir os processos dolorosos das varizes e das doenças circulatórias. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente é evitar o excesso de peso. Então, se você está acima do peso, procure perder esse excesso de peso. Outra coisa importante é reduzir o consumo de sódio. Então procure evitar alimentos e fontes excessivas de sódio, que são principalmente o sódio encontrado nos alimentos industrializados, empacotados, como sopas de pacote, macarrão industrializado, macarrão instantâneo, suquinhos de pacote, bolacha, água e sal. Então esses alimentos são muito ricos em sódio e o sódio aumenta o inchaço. Aumentando o inchaço, você vai ter um aumento do seu processo doloroso da varize. Outra dica super importante é consumir maior quantidade de ômega 3. Ômega 3 é um tipo de gordura que é encontrado em vários alimentos e ele compõe todas as células do nosso corpo, diminuindo a inflamação. Tudo que diminui a inflamação, diminui o processo doloroso. As melhores fontes de ômega 3 são a semente de linhaça, a semente da chia, que você pode usar batido com uma fruta, com água ou com leite de soja, ou salpicado em cima da salada, em cima da fruta. E uma fonte muito boa e muito barata de ômega 3 é a sardinha, que você pode incluir no teu dia a dia, substituindo a carne, o frango ou o peixe, tanto no almoço quanto no jantar. Então fica uma delícia comer um pão com sardinha, um tomate, rúcula no lugar do jantar à noite.
Uma outra dica importante é aumentar o consumo de frutas e hortaliças. Então, nas frutas e nas hortaliças, a gente tem uma infinidade de substâncias naturais, vitaminas, antioxidantes, minerais que ajudam sempre a reduzir todo o processo doloroso do corpo. Com essas dicas alimentares, você consegue reduzir a dor, reduzindo os processos inflamatórios.